Muito bem, continuamos falando sobre o seguro residencial, no caso começando pelos 4 tipos de utilização do imóvel. Imóvel habitual, local onde reside o segurado. Imóvel de veraneio, local onde o segurado reside eventualmente por um curto espaço de tempo, como uma casa de praia. Imóvel desocupado, que é aquele não habitado. E quarto, imóvel alugado, aquele locado para terceiros. Não precisamos nem discorrer sobre o tema, mas é algo que sempre precisamos entender e cotar de acordo, pois a maior parte das seguradoras não gosta muito de cotar um seguro residencial para casas de veraneio. Basicamente porque essas casas ficam muito tempo sem gente ocupando, o que aumenta o risco de roubos, por exemplo, especialmente quando a casa é utilizada para locação de curtos períodos. E aí o produto acaba ficando bem mais caro. Aí também porque quase nenhuma seguradora aceita fazer um seguro residencial para um imóvel desocupado, especialmente se for uma casa. Talvez uma das únicas exceções dessa regra seja a Allianz, que aceita esse risco. Sigamos. Como mencionamos rapidamente antes, existem 3 tipos de imóveis: casa, apartamento e terceiro, chácara, sítio ou fazenda, que são móveis assemelhados. E esses tipos de imóveis podem ter 2 tipos básicos de construção: alvenaria e madeira. A alvenaria é um conceito de construção civil que designa o conjunto de pedras, tijolos ou blocos que, reunidos, formam paredes, muros ou alicerces de uma edificação. Já para a construção usando madeira, o material tem que ser especialmente preparado para a construção de imóveis e devidamente aprovado pela prefeitura. E para sermos sinceros, as seguradoras também não gostam de oferecer cobertura para imóveis que sejam de madeira e, novamente, talvez a Allianz seja uma das únicas exceções a essa regra. E já que falamos de algumas exclusões de cobertura, é importante salientarmos algumas outras residências que são geralmente excluídas de cobertura dos seguros residenciais que encontramos no mercado brasileiro. Imóveis utilizados como pensões, repúblicas, moradias coletivas ou partilhadas por diversas pessoas sem vínculo familiar, asilos, congregações, cortiços e assemelhados. Imóveis em construção, reconstrução, demolição ou reforma, construções em ou com partes cobertas por lona, plástico, madeira, sapé ou similares. Imóveis tombados pelo patrimônio histórico por qualquer outro órgão governamental. Imóveis com existência de qualquer tipo de atividade comercial, salvo se contratada cobertura específica para microempreendedores, ou seja, o seu Zé que tem uma mercearia na frente da sua casa não pode, em regra, contratar um seguro residencial. Dado tudo o que mencionamos e a depender das características do imóvel, a seguradora, a seu critério, poderá inspecionar o local de risco para conhecer melhor o que está sendo a ela proposto cobrir. Para ser sincero, hoje em dia é muito raro de se ver uma seguradora fazer uma inspeção de risco no imóvel para aceitação de um seguro residencial de menor porte. Mas se for um seguro residencial que tem uma IS de cobertura básica de, 5 milhões de reais, ou se a casa for em uma ilha no litoral brasileiro, ou se houver algo muito diferente nas características do imóvel, pode até ser que a seguradora exija vistoria para aceitar o risco. Ainda assim, se a seguradora exigir essa inspeção, o cliente deve, por óbvio, permitir o acesso do representante da seguradora à residência potencialmente segurada, bem como fornecer todas as informações adicionais que forem solicitadas. Até porque, se houver um sinistro no imóvel, a seguradora avaliará tudo o que foi a ela informado na proposta de seguro para então decidir pelo pagamento da indenização, o que é chamado de regulação de sinistro, coisa que já vimos também nos vídeos anteriores, certo? Em havendo um sinistro, o próprio cliente ou o corretor de seguros deve notificar a seguradora o mais breve possível para que esta tome todas as providências necessárias para essa devida regulação de sinistro. Nesse contexto, o segurado deverá preservar o local e os bens sinistrados, isso é importante, até que a vistoria da seguradora seja realizada, sob pena de perda de direito à indenização. O prazo legal para pagamento da indenização é, de novo, aqueles 30 dias após a entrega de toda a documentação necessária, sendo que esse prazo poderá ser suspenso caso a seguradora exija novos documentos para a sua avaliação. E uma vez que houve um sinistro parcial, é permitida a reintegração da LMI, limite máximo de indenização, da cobertura. Para tanto, o segurado deverá manifestar o seu interesse em reintegrar o LMI da cobertura sinistrada até 7 ou até 15 dias corridos da ocorrência do sinistro, dependendo da seguradora, por óbvio.
Uma vez solicitada a reintegração da cobertura, a cobrança de prêmio adicional por essa reintegração somente ocorrerá depois que o sinistro original for indenizado. Caso não seja interesse do segurado a reintegração da LMI ou a solicitação tenha sido feito fora do prazo previsto, o LMI da cobertura será reduzido do valor da indenização eventual e futura. Para ficar mais fácil a compreensão, lembra daquele exemplo em que se tem um incêndio que destrói, sei lá, metade de uma casa que tinha um seguro residencial com uma importância segurada de R$1 milhão na cobertura básica? Então, nesse caso, se a seguradora me indenizar em R$500 mil e ainda faltar 6 meses para o fim da vigência da pólice, eu posso pedir a reintegração da LMI dessa cobertura. Com qual objetivo? Voltar a ter devida proteção ao meu imóvel, uai. Porque se eu assim proceder e houver um novo incêndio no imóvel que destrua de vez a minha casa inteira, eu serei indenizado naquele R$1 milhão que estava previsto na pólice. Faz sentido, certo? Agora, se minha casa inteira pegou fogo e eu for indenizado integralmente pelo seguro residencial, aí não existe reintegração. A pólice é cancelada e faz necessária a contratação de um novo seguro residencial, o que também é bastante lógico, vai. Já se eu tenho um sinistro de danos elétricos que consumiu todos os R$25 mil que eu tinha de IS dessa cobertura, aí eu não consigo fazer a reintegração dessa cobertura. Se eu quiser ter essa cobertura, precisarei, infelizmente, cancelar o seguro residencial atual e contratar uma nova pólice com aquela cobertura de danos elétricos. Faz algum sentido? Eu continuo achando que faz. Se ficou confuso, dê uma pausa no vídeo, volte alguns segundos e reveja esse conceito inteiro, ok? E aproveitando esse exemplo para falarmos de um outro conceito importante que mencionamos nos vídeos anteriores, mas acabamos não avançando. Franquia ou POS, a tal da participação obrigatória do segurado nos prejuízos. Essas duas figuras nada mais são do que uma participação do segurado nos prejuízos em decorrência de um sinistro. Com qual objetivo? Eliminar os pequenos sinistros que podem ocorrer, que são geradores de custos administrativos para as seguradoras e que elevam os resultados estatísticos envolvidos nos cálculos dos prêmios. E qual a diferença entre franquia e POS? A Mafre diz que a diferença é que a franquia é sempre um valor expresso em reais e a POS é sempre um valor percentual. Mas há também uma outra diferença. Em regra, a franquia você paga à seguradora para que ela banque um determinado prejuízo, ao passo que a POS é uma quantia que a seguradora tira do valor que você teria a receber como indenização. Entendo que a melhor definição da diferença entre franquia e POS é a junção desses dois fatores. E tem mais uma pequena diferença. Em regra, a franquia não será cobrada quando houver uma eventual perda total do bem segurado. No seguro de auto isso fica bastante claro e conhecido da maior parte das pessoas. Se você bater o seu carro e der PT, não há cobrança de franquia. Mas se você bater seu carro e destruir metade dele e quiser que a seguradora banque o conserto, aí sim haverá cobrança da franquia e você paga para a seguradora, certo? Ficou claro? Utilizamos um exemplo para ficar ainda mais fácil o entendimento. Faça de conta que naquele seguro residencial eu contratei a cobertura de danos elétricos de R$10 mil, que tem naquela seguradora uma POS de 10% dos prejuízos com um mínimo de R$650. E um belo dia cai um rádio, uma tempestade lascada na minha região e por conta da sobrecarga de luz, a minha TV OLED de 90 polegadas vai para o brejo. Eu pego 3 orçamentos de reparo e a seguradora autoriza o conserto na prestadora de serviço com o menor custo, R$5 mil, que ficou nesse valor porque a TV já tinha 2 anos de uso. 10% de R$5 mil igual a R$500, certo? Essa seria a minha participação, minha POS nesse sinistro. Porém, como a POS dessa cobertura tem também um mínimo de R$650, esse será o valor da minha participação que eu não pagaria à seguradora, mas ela tirará dos R$5 mil de indenização, esses R$650 e me pagará então R$4.350. Fácil de entender, não é? Para finalizar, vamos dar um pequeno introito às coberturas do seguro residencial. Aliás, vamos antes falar do serviço de assistência 24 horas do produto, até porque muitas pessoas contratam seguros residenciais a partir da avaliação dos serviços disponíveis nos planos de assistência 24 horas oferecidos pelas seguradoras. Por quê? Porque o custo de uma simples visita de um encanador ou de um eletricista para resolver alguma emergência em uma residência durante a madrugada praticamente já paga o custo anual de um seguro residencial. Por conta disso, cada vez mais as seguradoras vêm aprimorando seus planos de assistência, modularizando seus combos e oferecendo serviços para todos os públicos.
Esses serviços são oferecidos de forma compulsória ou optativa, gratuitos ou com cobrança adicional. Tudo depende da seguradora escolhida e do tamanho da proteção que o cliente acaba optando. Esses serviços de assistência 24 horas do seguro residencial normalmente são oferecidos e precificados pelas seguradoras em 3 tipos de pacotes. Primeiro deles, assistência 24 horas básica, que costuma ser gratuita por somente garantir algum serviço a partir de um sinistro, com a possibilidade de chamar um eletricista depois que houver uma descarga elétrica que queima toda a fiação da nossa casa. Segundo pacote, assistência 24 horas intermediária, que oferece serviço de assistência não só a partir de sinistro, mas também oferece algum serviço a partir da necessidade do cliente, como chamar um eletricista para instalar um chuveiro elétrico ou um ventilador de teto, ou mesmo para chamar um técnico para dar uma olhada na máquina de lavar roupa que simplesmente parou de funcionar. Terceiro pacote, a assistência 24 horas ampla ou completa, que oferece serviço de uma série de coisas, às vezes incluindo até limpeza de caixa d'água para casas, ou a limpeza de calhas também para casas, ou mesmo a limpeza de ar-condicionado. E olha só que legal, se o cliente utilizar direitinho a assistência 24 horas, só a economia com mão de obra acaba quase que pagando o valor do prêmio anual do seguro residencial. Afinal, quanto ele pagaria só de mão de obra para fazer a limpeza de caixa d'água ou mesmo a limpeza de calhas da sua casa? R$300 cada visita em um desses profissionais? Pelo menos isso. Perdão. Na verdade, as assistências oferecidas muitas vezes acabam sendo a melhor forma de oferecer comodidade e proteção ao nosso potencial cliente, usando então os benefícios do serviço de assistência 24 horas do seguro residencial para conseguir realizar a venda. Agora, lembremos que o seguro residencial, como quase todo seguro, é composto pela cobertura básica e pelas coberturas adicionais ou acessórias. A cobertura básica é de contratação obrigatória, já as coberturas adicionais e acessórias podem ser, por óbvio, contratadas de acordo com a necessidade e vontade do cliente. Se bem que, especificamente no seguro residencial, é obrigatória a contratação da cobertura básica e ao menos uma cobertura adicional. A extensão da cobertura básica poderá sofrer alteração de uma seguradora para outra. Então, encontraremos coberturas básicas mais enxutas, garantindo, entre aspas, apenas incêndio, queda de raio e expulsão, e coberturas básicas mais amplas, garantindo também, e inclusive, fumaça, queda de aeronave, implosão e tumulto. Assim, deve-se sempre ter muita atenção para essas variações e garantir que a cobertura básica que está sendo contratada é melhor para o tal do cliente. Já as coberturas adicionais são mais de 20, aparecerão aí na sua tela, mas as 5 essenciais com seguro residencial razoável ou mínimo que o nosso cliente deveria ter são as de danos elétricos, perda do pagamento de aluguel, responsabilidade civil familiar, roubo de bens e vendaval, especialmente para quem mora em casa. Para entender mais a fundo este produto, os próximos 4 vídeos vão pegar exemplos reais de seguros residenciais e depois entraremos no seguro compreensivo empresarial. Mas vamos listar as informações que precisamos para fazer uma cotação de seguro residencial? Dá uma olhadinha aí também na sua tela. Perceba que tudo que foi mencionado nesses 2 primeiros vídeos sobre o seguro residencial é perguntado pelas seguradoras para precificar o produto. Parece muita informação, mas você verá que não é, e mais importante, são informações simples de se obter. Tudo compreendido? Então bora ver quais as coberturas adicionais do seguro residencial e o que cada uma delas significa e protege. Divirta-se com os vídeos do nosso canal do YouTube. Abraços, até depois!